Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. O Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. E no Tempo de História de hoje, a gente vai continuar a tratar a respeito de povos que floresceram no Oriente Próximo, no chamado Crescente Fértil. E o Tempo de História de hoje é sobre os fenícios. E antes da gente começar, é importante que você pegue um mapa, ou do seu livro de história, ou abra no seu computador. Os povos fenícios eram povos de origem semita, assim como os hebreus. Então, olhando no mapa, os semitas são originários da Península Arábica, ou seja, aquela região onde fica a Arábia Saudita, entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico. E eram habitantes da Fenícia. Mas onde ficava essa tal Fenícia? Então, olhando no mapa. Então, estamos tratando do chamado Crescente Fértil, que já discutimos no tempo de história sobre o Oriente Próximo. A Fenícia ficava naquela região onde atualmente é o Líbano e o norte do Estado de Israel. Se localizou? Beleza. E os fenícios se organizaram, assim como os sumérios, que também já tratamos no tempo de história sobre a Mesopotâmia, parte 2. Eles se organizaram em cidades-estados, como a cidade-estado de Biblos, que dominou a região de 2500 a.C. a 2000 a.C., quando acádios, ixos e egípcios foram para a Fenícia. Outra cidade-estado era a cidade-estado de Sidom, que assumiu a liderança da região a partir de 1500 a.C., e outra cidade-estado fenícia importante foi a de Tiro, que liderou a região após o comércio fenício ser abalado pelas invasões dos hebreus, filisteus e assírios, consecutivamente no século 13 a.C. E no século 11 a.C., as cidades-estados fenícias foram conquistadas pelo Império Babilônico. Ao contrário do que aconteceu com egípcios, hebreus e babilônios, os fenícios não tiveram um estado centralizado na figura de um líder. E como a Fenícia ficava numa estreita faixa de terra entre o litoral e as montanhas, uma região pobre de recursos naturais que dificultava a prática da agricultura, por exemplo, os fenícios então se destacaram no comércio marítimo, pois eles se valeram daquilo que eles tinham, como a madeira das montanhas, cobertas de cedro, cipreste e pinho, madeira essa com as quais eles puderam construir embarcações, e também se valeram do litoral, pois tinham fácil acesso ao mar Mediterrâneo. E assim os fenícios se tornaram grandes navegadores, exímios construtores de navios e grandes comerciantes, além de se destacarem na confecção de tecidos, de linho, algodão e lã, de peças de vidro, que aprenderam com os egípcios, e peças de cerâmica, bronze e cobre também. As rotas comerciais fenícias ligaram várias civilizações, pois eles passaram a controlar o mar Mediterrâneo. Então, olhando no mapa, o mar Mediterrâneo banha, além do Oriente Médio, a Ásia, Europa Meridional e África Setentrional. E ao longo de suas rotas comerciais, os fenícios estabeleceram várias feitorias, ou seja, entrepostos comerciais, que são pontos de comércio e geralmente são fortificações com grandes depósitos de mercadorias. Feitorias que se tornaram importantes cidades, como Cartago, no norte da África, dominando assim o Mediterrâneo Ocidental. Quanto à sociedade fenícia, lembrando que eles não tiveram um chefe, um líder político, mas havia uma elite, que era formada por comerciantes e pelos armadores. Armadores eram os comerciantes marítimos. E as camadas populares eram formadas por artesãos, camponeses e escravos. Quanto à religião, os fenícios, como vários povos do Crescente Fértil, com exceção dos hebreus, que eram monoteístas, os fenícios eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses ao mesmo tempo. Deuses esses que eram associados a forças da natureza, como Baal, Melcarde e Shamash, ligados ao Sol, ou ainda Astarteia e Iari, relacionados à Lua.
E até por conta das atividades comerciais marítimas, a astronomia e a matemática foram áreas onde os fenícios se destacaram. A observação dos astros indicava a eles o melhor momento para o plantio e também as rotas de viagem. E abrindo um parênteses aqui, é importante a gente lembrar que naquela época não haviam satélites, estações meteorológicas que a gente tem hoje, mas se podia observar as fases da Lua que se relacionam com as marés, por exemplo. Fechando parênteses. E por fim, outro aspecto que os fenícios contribuíram foi a criação de um alfabeto de 22 letras, que deu origem ao nosso alfabeto, após aprimoramentos feitos pelos gregos e romanos que o adotaram, porque o alfabeto fenício era consonantal. Foram os gregos que inventaram em vogais, já os alfabetos hebreu e árabe ainda são alfabetos consonantais, ou seja, não tem vogais até hoje. E assim, diferentemente das escritas egípcia e mesopotâmica, que eram ideográficas, pictográficas, onde se desenhava uma ideia, a escrita fenícia não desenhava a ideia, e sim o som das palavras ditas, ou seja, o alfabeto era um registro do fonema, que formava sílabas e palavras. E foi utilizado pelos fenícios principalmente para o registro de suas atividades econômicas. E dessa forma eles teriam um controle melhor do seu comércio marítimo. Bem, eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal Tempo de História por Tatiane e Tereza e siga a página do Facebook, a conta do Instagram e do Twitter. Até a próxima!